Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Articulando, uma iniciativa da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro. Aqui nós discutimos os principais assuntos da especialidade de uma maneira interdisciplinar. Nosso foco é trazer informações e atualizações científicas para médicos e pacientes. Eu sou Helena Tupinambá, reumatologista do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ e membro da equipe editorial do Boletim da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro. Nesse episódio, vamos conversar sobre o manejo multidisciplinar das doenças intersticiais pulmonares relacionadas à doença do tecido conjuntivo. Para isso, teremos a presença da doutora Nina Visconti, pneumologista do Instituto de Doenças do Tórax da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Função Pulmonar do IDT UFRJ e mestre em pneumologia pela UFRJ. É um prazer ter você conosco no Articulando. Muito obrigada, Helena, pela apresentação. Queria agradecer também a equipe organizadora pelo convite. Eu fico muito feliz de falar um pouco sobre esse tema, que é um dos meus favoritos dentro da pneumologia e é sempre um grande desafio na prática clínica. Eu faço parte do ambulatório de doenças intersticiais lá do IDT, da UFRJ, que é chefiado pela doutora Nádia Policene, e a gente está sempre em conjunto com a equipe de reumatologia para manejar nossos pacientes da melhor forma possível, e essa troca é sempre muito proveitosa e sempre muito importante. Com certeza, Nina. Então vamos começar definindo as doenças intersticiais pulmonares? Elas são doenças que acometem apenas o parênquima pulmonar ou também podem afetar outras estruturas? Então, as doenças pulmonares intersticiais, que algumas pessoas preferem chamar até de doenças pulmonares parenquimatosas difusas, são um grupo que é bastante heterogêneo de patologias que acometem o parênquima do pulmão, com diferentes graus de inflamação e de fibrose. E apesar de ganhar esse nome de doenças intersticiais, também pode sim acometer outros compartimentos, como as vias aéreas, os alvéolos e os vasos pulmonares. E essa característica, inclusive, de acometer outros compartimentos, é bem chamativa para as doenças do tecido conjuntivo e sempre levanta para a gente essa suspeita. Isso aí. E quais são as principais etiologias e diagnósticos diferenciais das doenças intersticiais pulmonares? De uma forma prática, a gente pode tentar dividir essas doenças entre aquelas que têm uma causa conhecida e naquelas que não têm causa conhecida, que são as idiopáticas, além das granulomatosas e também das mais raras. Dentre essas de causa conhecida, a gente tem as doenças associadas a posições ocupacionais, como a silicose e a doença causada pelo asbesto, também exposições ambientais, e aí entra a pneumonia de hipersensibilidade, com exposição a agentes tanto orgânicos como inorgânicos, chamando atenção aí para a exposição a mofo, e pássaros, as causadas por drogas e também as doenças do tecido conjuntivo. Já as idiopáticas, elas são classificadas de acordo com o padrão histopatológico que elas apresentam, e esses padrões têm uma correlação boa também com o padrão tomográfico. Vou até me desculpar já de antemão, que eu tendo a falar sempre as siglas em inglês, mas é por força do hábito, assim, não que eu ache certo. A gente tem a pneumonia intersticial não específica, que é a NISIP, a pneumonia intersticial usual, o IP, a pneumonia em organização, a linfocítica e algumas outras que são descritas dentro desse grupo das idiopáticas. Mas é importante a gente chamar a atenção que esses padrões que estão nas idiopáticas também estão presentes nas outras doenças que têm causa conhecida. Por exemplo, um padrão IP na artrite reumatoide, um padrão NISIP na esclerose sistêmica. Então, isso dificulta muito a diferenciação diagnóstica. Mas, apesar disso, essa diferenciação é muito importante, porque tanto os diferentes padrões como as diferentes causas vão gerar um comportamento clínico, uma resposta terapêutica e prognóstico também diferente. A gente sabe, por exemplo, que o padrão WIP ele é associado a um pior prognóstico com uma menor sobrevida independente da causa. As doenças do tecido conjuntivo, geralmente trazem um melhor prognóstico, também independente do padrão, quando a gente compara com as idiopáticas. Então, é sempre muito importante a gente tentar chegar no diagnóstico mais próximo possível, apesar de saber que isso realmente é um processo bastante complexo. Bom, então, falando sobre fazer o diagnóstico, como é que é a melhor forma da gente fazer essa investigação? E tem algo que é hoje considerado uma forma de padrão ouro para definir o diagnóstico e investigar essas doenças? Hoje em dia, o que a gente tem como padrão ouro para o diagnóstico da maior parte das doenças intersticiais são as discussões multidisciplinares. Isso nada mais é do que uma reunião em que reúne um clínico, na maior parte das vezes pneumologista, mas pode ter a participação também de reumatologista, radiologistas e patologistas, quando tiver também material de histopatologia na discussão. Só a análise histopatológica nessas doenças não fecha diagnóstico. É muito importante a gente juntar esse achado histopatológico dentro do contexto clínico e radiológico também.
E os estudos, tem bastante estudo já que avaliou esse tipo de diagnóstico, né, por discussão multidisciplinar, e foi visto que eles são capazes de dar diagnóstico definitivo em 80% dos casos. E tem uma boa concordância entre diferentes equipes, principalmente para o diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática e das doenças do tecido conjuntivo. Acho que por essas doenças terem já diretrizes mais bem definidas há mais tempo, a concordância para esse diagnóstico é um pouco maior. E puxando um pouco a sardinha aqui para o lado da reumato, já que eu estou em meio a reumatologistas, tem um trabalho bastante interessante que foi feito num centro de Israel, que eles fizeram uma avaliação multidisciplinar para definir diagnóstico de algumas doenças intersticiais. Depois eles inseriam uma avaliação de um reumatologista e aí revisava esse diagnóstico. E foi visto que essa avaliação por reumato foi capaz de mudar o diagnóstico em uma grande proporção de pacientes. Nesse trabalho, 21% dos pacientes que tinham diagnóstico de FPI mudaram de diagnóstico e 28% dos pacientes com diagnóstico de PH, né, de pneumonia por hipersensibilidade, também acabou mudando de diagnóstico, que acaba gerando também a mudança de tratamento. E esse trabalho também mostrou que essa avaliação da reumato evitaria procedimentos invasivos, que aí no caso seria bronco e a biópsia, em 29% dos casos que acabaram sendo submetidos a esses procedimentos. Por isso é essa grande importância assim, da interação da pneumo com a reumato. Perfeito, Nina. Acho que isso já chama bastante a nossa atenção, né, em relação à importância de uma avaliação clínica bem feita, mas principalmente multidisciplinar dentro de um time. Mas então, já que você puxou sardinha para o nosso lado, vamos falar um pouco mais agora especificamente sobre as doenças intersticiais pulmonares relacionadas às doenças reumáticas imunomediadas, que é como a gente chama, mas que dentro da pneumologia tem essa classificação de doenças pulmonares intersticiais associadas às doenças do colágeno. Eu vou propor para a gente fazer uma simulação de alguns cenários que são muito vividos na vida real. Então, começando com o nosso, um reumatologista que já acompanha um paciente com diagnóstico de doença reumática imunomediada e se depara com o surgimento de sinais sugestivos de uma possível doença pulmonar intersticial, como sintomas respiratórios. Como que seria a investigação, então, nesse cenário? Devemos fazer algum tipo de rastreio também preventivo, se alguma das condições que a gente trata tem maior risco de doença pulmonar intersticial? Bem, esse cenário que é mais frequente realmente no consultório do reumatologista, né, quando o paciente já tem uma doença reumatológica diagnosticada e se busca ou então se diagnostica uma doença intersticial. A gente sabe que o acometimento pulmonar com doença intersticial é um marcador prognóstico nas doenças autoimunes, né, tem um impacto muito bem estabelecido tanto na morbidade quanto na mortalidade dessas doenças, mas apesar disso ainda não existe um consenso em como e com que frequência tem que fazer rastreio de doença intersticial nesses pacientes e se esse rastreio teria impacto na mortalidade. O que a maioria dos autores sugerem é quando ao diagnóstico, você fizer diagnóstico, né, de uma doença dessas que tem uma alta prevalência de acometimento pulmonar, principalmente a esclerose sistêmica, a artrite reumatoide, as miopatias inflamatórias, fazer uma avaliação inicial com tomografia, avaliação clínica, lógico, e com prova de função pulmonar. E depois rastrear com provas de função e avaliação clínica de forma periódica e também sempre quando for iniciar algum tratamento medicamentoso que tenha um potencial tóxico, porque a gente teria assim uma forma de ter um basal e comparar isso depois da medicação. E aí aqui é importante chamar a atenção que uma prova de função pulmonar normal não descarta a doença pulmonar. Geralmente, a principal alteração que acontece logo no início da doença, né, a alteração mais precoce, é a alteração da capacidade de difusão do monóxido de carbono, e a restrição costuma acontecer um pouco mais tardiamente. E tanto os valores da CVF, né, que é a capacidade vital, que diz para a gente se tem restrição ou não, como da difusão, podem estar normais e já representarem uma queda em relação ao valor superior que teria antes da doença. Mas sempre que a gente, consegue detectar uma doença intersticial nos pacientes com doença do tecido conjuntivo, é muito importante também levar para uma avaliação multidisciplinar para ter certeza que essa pneumopatia está realmente relacionada à colagenose e descartar outras causas como exposições que podem estar relacionadas à pneumonia por hipersensibilidade, doenças tabaco relacionadas, e aí muito importante nesses pacientes toxicidade por drogas e também infecções, né, já que esses pacientes muitas vezes usam imunossupressores. Acho também que vale a pena trazer aqui um assunto que vem sendo bastante comentado, que é uma possível associação da pneumonia por hipersensibilidade com autoimunidade. Tem algumas coortes já que mostraram ter uma prevalência maior de autoimunidade dentre os pacientes com PH. Tem uma coorte
dos Estados Unidos, né, que mostrou que 15% dos pacientes com pneumonia por hipersensibilidade crônica tinham algum achado de autoimunidade, ou uma doença reumatológica diagnosticada mesmo, ou então algum achado de autoimunidade clínico ou sorológico. Então é sempre importante, quando fizer o diagnóstico de uma doença intersticial no paciente que já tem uma doença do colágeno, mesmo que ela seja uma doença que cause de forma frequente acometimento intersticial, você descartar outras causas e por isso levar também para uma reunião multidisciplinar. Acho muito importante você comentar isso, porque pra gente fica praticamente automático entender que se abre um quadro de doença intersticial pulmonar, ele está diretamente relacionado à nossa doença. E como não temos tanto costume, né, de investigar outras causas, principalmente relacionadas a outras exposições, trazer esse conceito de que sempre precisa ter uma segunda investigação, e aí se a gente tiver o pneumologista perto, lógico que é melhor, é muito importante nesses casos. E no caso contrário, então, um paciente que chega no pneumologista para investigar um quadro respiratório e que tem características de doença intersticial pulmonar, mas que também tem achados de autoimunidade, ou seja, ele não tem uma doença do colágeno conhecida, mas ele tem uma doença intersticial pulmonar e precisa investigar a etiologia. Como é que vocês fazem? Essa é realmente a rotina do nosso ambulatório, né, do consultório. Quando a gente se depara com a doença intersticial, pela doença do tecido conjuntivo ser uma das principais causas, faz parte da nossa rotina, primeiro, na avaliação clínica, questionar diretamente sobre sintomas relacionados às principais doenças. Então, perguntar sobre esofagopatia, sobre artrite, fraqueza muscular, síndrome seca, Renault, e também buscar no exame físico sinais que possam sugerir esses diagnósticos. E também é rotina a gente dosar autoanticorpos, mas ainda não existe consenso em quais autoanticorpos devem ser dosados de forma rotineira, né? Na diretriz da fibrose pulmonar idiopática, eles sugerem que pelo menos se faça a dosagem de marcadores inflamatórios, do FAM, fator reumatoide, anti-CCP e de um painel para miopatias. Os outros anticorpos poderiam ser solicitados de acordo com a suspeita clínica, mas dependendo de onde você está e da capacidade que tem de solicitar um painel maior, eu acho que isso é realmente super válido, apesar de não existir um consenso. Em alguns casos, a doença intersticial ela pode ser a primeira manifestação da doença do tecido conjuntivo e aí, nesse momento, pode ser que a gente não consiga fechar um diagnóstico. Então, ao longo do tempo do acompanhamento, é sempre importante a gente também revisitar esses diagnósticos dessas doenças que a gente acabou chamando de idiopática, porque às vezes eles podem abrir uma doença autoimune ao longo do acompanhamento. Esse comportamento da doença é essencial para um diagnóstico mais certeiro. Em alguns casos também, a gente encontra algumas alterações clínicas que sugerem uma doença autoimune, então algum marcador autoimune positivo, mas não consegue fechar critério para uma doença reumatológica específica. E isso, ao longo dos anos, já ganhou vários nomes, né, como doença intersticial associada à doença do tecido conjuntivo indiferenciada, ou então doença do tecido conjuntivo pulmão dominante. Mas em 2015, as sociedades de pneumologia dos Estados Unidos e da Europa fizeram uma força-tarefa e eles propuseram o termo pneumonia intersticial com achados autoimunes, que ganha a sigla em inglês de IPAF, né, para esses pacientes. Eles definiram alguns critérios para essa condição, para fechar diagnóstico de IPAF também. Tem critérios clínicos, critérios sorológicos e também critérios morfológicos. E teve um objetivo inicial de pesquisa mesmo, de gerar pesquisa a partir desses critérios. E realmente, alguns estudos depois acompanharam coortes de pacientes com IPAF e viram que 10 a 20% desses pacientes vão abrir uma doença autoimune ao longo do acompanhamento. Agora, o que acontece é que essas diferentes coortes que têm sido acompanhadas, elas têm uma grande variabilidade nas características. E parece que algumas características clínicas estão faltando nesses critérios, como a síndrome seca que não entra, a esofagopatia que não entra. Então, é bem possível que esses critérios ainda sejam revisados aí no futuro próximo. Ok. E em relação à investigação com exames de imagem, como a tomografia, por exemplo, existe algum padrão tomográfico que seja mais associado, por exemplo, às doenças do tecido conjuntivo? Praticamente todos os padrões de doença intersticial que são descritos nas doenças idiopáticas também podem estar nas doenças autoimunes. Tanto IP, NISIP, pneumonia organização, pneumonia linfocítica, dano alveolar difuso, mas tem algumas que, quando a gente vê, a gente realmente suspeita mais de uma doença autoimune e pesquisa isso de uma forma talvez um pouco mais intensamente. Os padrões NISIP, de pneumonia em organização, a sobreposição desses dois e o padrão da linfocítica são mais comuns nas doenças do tecido conjuntivo e para a gente sempre levanta essa suspeita.
Inclusive, esses padrões são os que entram no critério morfológico lá do IPAF. O padrão WIP, que é o padrão da fibrose pulmonar idiopática, né? Só levantando aqui como é que ele é, você tem faveolamento, reticulação, bronquiectasia e bronquiolectasia de tração de predomínio periférico e basal. É um padrão que é mais comum na artrite reumatoide, dentre as outras colagenoses, e também predomina na artrite reumatoide, e ele é associado a um pior prognóstico. E mesmo dentro do padrão WIP, tem alguns achados que já foram descritos que sugerem que esse padrão WIP pode estar relacionado com uma doença do colágeno. E aí, um deles é o sinal do lobo superior anterior, que é quando você tem, além do acometimento basal, o acometimento também das porções anteriores dos lobos superiores, o sinal do favelamento exuberante, né? Isso aqui traduzindo livremente do inglês, que é quando você tem um favelamento muito extenso, em mais de 70% das porções fibróticas dos pulmões, e o sinal da linha reta, que é quando a gente tem aquela fibrose bem demarcada nas bases, sem subir ali para as porções laterais dos pulmões. Isso a gente vê no corte coronal. Também, então, esses 3 achados, quando a gente encontra, mesmo dentro de um padrão WIP, pode sugerir para a gente uma doença do tecido conjuntivo. E, além disso, o fato de acometer mais de um compartimento, ou seja, acometer interstício junto com a pleura, ou então junto com via aérea, ou então junto com vaso pulmonar, isso também sempre levanta para a gente a suspeita das doenças do tecido conjuntivo. Maravilha. Tudo isso que você fala é sempre importante, sempre traz a mais à luz pra gente a importância, por exemplo, de um bom radiologista para poder ver todos esses sinais e um pneumo que saiba reconhecer, pra gente mesmo entender quão intensamente a gente procura os diagnósticos das nossas doenças ou não. E dentro disso tudo, porque dentro aqui da reumatologia a gente trabalha às vezes muito com o empirismo e encontra sinais de autoimunidade, mas não fecha nenhum critério, muitas vezes fica uma dúvida pra gente o quanto, por exemplo, que uma biópsia do tecido poderia ajudar e levar a resultados concretos para finalizar um diagnóstico com o final do histopatológico. Qual é o papel da biópsia nesses casos? Hoje até foi um motivo de pauta lá no ambulatório. A princípio, quando você fecha um diagnóstico de uma doença reumatológica específica e tem um padrão que é compatível, você não tem indicação de fazer qualquer procedimento para obter histopatológico, né? Você conseguiria fechar o diagnóstico assim. Apesar da gente saber que existe diferença tanto no comportamento clínico, na resposta terapêutica, no prognóstico, dependendo do padrão, a biópsia geraria um risco muito aumentado e não mudaria tanto a conduta, pelo menos atualmente, né? Então, nesses casos em que a gente fecha diagnóstico de uma doença do tecido conjuntivo, raramente a gente vai para a biópsia, principalmente se tiver um padrão bem característico. A gente acaba guardando a biópsia para aqueles casos que fogem do padrão. Ou que a gente levanta a suspeita, por exemplo, de uma neoplasia, de linfoma, ou então que tem, às vezes, algum achado de autoimunidade, mas não fechou muito o critério para nenhuma doença e existe a possibilidade de outras doenças, aí poderia estar indicado sempre numa reunião multidisciplinar. Assim, essas decisões são muito individualizadas, não tem uma regra geral. E por acaso, quando você acaba fazendo, né, uma biópsia de um paciente que depois vai diagnosticar uma doença do tecido conjuntivo, os achados que são mais frequentes, assim, mesmo dentro de um padrão NISIP, de um padrão WIP, que sugerem doença do tecido conjuntivo, é quando você vê hiperplasia linfóide com centros germinativos, infiltração plasmocitária, pleurite, acúmulo de colágeno na região perivascular. Então, esses são achados que, quando aparecem mesmo em meio a outros padrões, sugerem para a gente a etiologia autoimune. Maravilha. E agora que já fizemos essa investigação, então, multidisciplinar, avaliando a clínica do paciente, marcadores sorológicos, autoanticorpos e o padrão tomográfico, e conseguimos concluir, então, o diagnóstico de uma doença pulmonar intersticial associada a uma doença do tecido conjuntivo, vamos falar um pouco sobre o tratamento? E primeiro todos os pacientes têm indicação, então, de tratar essa doença pulmonar associada, os pacientes que têm já um diagnóstico firmado de doença do tecido conjuntivo? Então, acho que a resposta para essa pergunta é que não sei. Provavelmente não. A gente vê que alguns pacientes se mantêm estáveis por muito tempo, sem tratamento direcionado, e outros progridem de uma forma rápida, com risco de dano irreversível caso não seja tratado. E aí, hoje em dia, existe uma grande busca de biomarcadores ou então de fatores que ajudem a gente a identificar quem é o paciente que vai progredir e que merece que se inicie o tratamento de forma mais precoce. Mas até atualmente a gente não tem dados definitivos para isso. Em 2008, um grupo do Reino Unido criou um sistema de estadiamento para a esclerose sistêmica ele definiu doença, acometimento pulmonar, como extenso ou limitado
dependendo do padrão de acometimento tomográfico e da prova de função respiratória. E aí, nesse estudo, eles avaliaram que tanto a CVF como a extensão tomográfica tinha relação com a mortalidade. E aí eles arranjaram esses cortes, né? Eles definiram doença limitada como um acometimento tomográfico menor do que 20%, ou se você ficasse com uma extensão indeterminada, talvez ali entre 10% e 20%, então indeterminada, a CVF teria que estar acima de 70%. Já a doença extensa seria quando esse acometimento tomográfico fosse acima de 20%, ou nos casos de extensão indeterminada, uma CVF abaixo de 70%. Esse mesmo sistema de estadiamento também já foi testado para artrite reumatoide e também se mostrou um bom preditor prognóstico. Então, seria razoável pensar que esses pacientes que têm uma doença considerada extensa, né, pelo padrão da tomografia e da prova de função, e também aqueles que progridem ao longo do tempo, por eles terem uma maior mortalidade, provavelmente se beneficiam também de um tratamento mais precoce. Também outros parâmetros que a gente pode usar aí para ajudar a gente nessa decisão é o tempo de doença e também o padrão de acometimento pulmonar. Mas sempre essa avaliação do início do tratamento também, idealmente, ser feita numa avaliação multidisciplinar, pesando aí os riscos da doença em si com os riscos do tratamento, que a gente sabe que não são inócuos, né? É isso. E isso sempre acaba ficando uma dúvida, né, para nós reumatologistas, especialmente até para quem está começando, uma vez que a gente sempre tem uma ansiedade ali de tratar quando a gente vê um acometimento de órgão nobre, né, quando a gente está falando de artrite reumatoide ou até de esclerose sistêmica principalmente, mas é importante entender, né, que tem alguns pacientes que não vão progredir e que o tratamento ele não é livre, né, de efeitos colaterais e que pode acrescentar morbidade. Então é muito importante tentar selecionar esses pacientes. Mas então eu vou aproveitar esse gancho, já que uma das partes mais importantes para definir o tratamento é entender se ele progride, como é que é a melhor forma de fazer o acompanhamento da progressão dessa doença intersticial pulmonar nos nossos pacientes? Então, nossa rotina no ambulatório é sempre fazer a avaliação clínica, lógico, mas também principalmente de prova de função respiratória. A tomografia a gente reserva para situações em que a gente vê alguma alteração, ou na clínica, ou na prova de função, que mereça uma maior investigação, para minimizar a dose de radiação que esses pacientes, que muitas vezes são jovens, né, vão receber ao longo dos anos. A prova de função ela tem a vantagem de refletir melhor a função pulmonar propriamente dita, já que os pacientes com doenças autoimunes muitas vezes têm outras limitações funcionais, né, relacionadas à parte musculoesquelética. Então, dessa forma, a gente consegue obter um resultado um pouco mais fidedigno de como é que está a função pulmonar, não só pela avaliação clínica. E aí, na função pulmonar, a gente tem que acompanhar principalmente a CVF e a difusão. A CVF é uma medida, é a capacidade vital, né, que é o total de volume que a pessoa consegue mobilizar. Isso é medida pela espirometria e ela é a medida mais reprodutível. Então, ela é a que está mais relacionada realmente à progressão de doença da fibrose. Já a difusão, ela tem uma variabilidade maior, então ela acaba podendo confundir um pouco no acompanhamento e ela também pode se alterar por outros fatores, mas ela tem uma boa correlação com a extensão da doença e com o prognóstico. Então, no fim das contas, a gente acaba acompanhando os dois, tanto a CVF como a difusão ao longo do tempo. E aí, o quanto de queda, né, que a gente vai considerar como uma queda significativa para definir uma progressão de doença. E isso ainda está em bastante debate, principalmente porque vários estudos vêm sendo publicados em relação a isso e cada um tem usado critérios diferentes. Mas, em 2015, teve uma força-tarefa com a participação de membros de vários países para definir quais critérios seriam usados para progressão clinicamente significativa nos ensaios clínicos das doenças do tecido conjuntivo, que esse estudo foi o OMERACT, é o nome dessa iniciativa. E aí eles chegaram em consenso que progressão seria uma queda relativa de 10% ou mais da CVF ou uma queda entre 5% e 10% da CVF associada a uma queda de 15% na difusão. E aí eu acho que vale a pena aqui só uma coisa prática mesmo, né? Quando a gente fala queda relativa, seria você pegar o valor futuro menos o valor de antes e fazer isso sobre o valor de antes, né? Isso seria uma queda relativa. Mais recentemente, agora em 2022, saiu uma diretriz atualizada para o diagnóstico tanto de fibrose pulmonar idiopática como de fibrose pulmonar progressiva, para tentar padronizar esse termo, fibrose pulmonar progressiva, que estava sendo usado em vários ensaios clínicos para antifibróticos. E aí eles definiram, né, como doença progressiva a presença de pelo menos 2 de 3 critérios.
Um dos critérios seria a piora dos sintomas, um critério seria a progressão radiológica da doença e o terceiro seria um declínio absoluto em mais ou igual a 5% da CVF ou mais ou igual a 10% na difusão em um ano. E aí aqui, quando a gente fala de um declínio absoluto, seria realmente uma queda de 5 pontos percentuais. E aí isso tem a ver um pouco com os teóricos, né? Então, você tem que garantir que os dois exames foram feitos com os mesmos teóricos para poder usar esses critérios. Mas, independente do critério que você utilize para avaliar a progressão, é sempre muito importante definir se essa piora funcional realmente foi pela piora da fibrose, porque tem várias outras coisas que podem também confundir, né, e também acabar alterando a função pulmonar, principalmente nesses pacientes que têm acometimento muitas vezes de vários compartimentos. E aí, aqui dando alguns exemplos, a CVF, por exemplo, além da fibrose pulmonar, né, ela também pode ser afetada por uma restrição extratorácica. E aí entra aí a fraqueza muscular, que pode ser apresentada nos pacientes com miopatia, ou então no uso de corticoide. Nesses casos, a medida de pressão inspiratória e expiratória máximas pode ajudar, e também a medida do KCO, que é a difusão sobre o volume alveolar, pode ajudar. A CVF também pode ser afetada por doença de via aérea, quando você tem aprisionamento aéreo importante, e a difusão pode se alterar por vários fatores, como por anemia, por comprometimento vascular, por enfisema. Então, sempre quando você está em frente a uma redução de difusão, é importante ter uma imagem e também um ecocardiograma para poder descartar esses outros fatores confundidores. Além disso, também a gente sempre tem que avaliar se essa progressão pode ser por infecção ou por toxicidade por droga. Só um adendo é que também a prova de função nesse acompanhamento pode ajudar a gente a identificar pacientes com hipertensão pulmonar, principalmente aí nos pacientes com esclero, né? A gente tem que uma redução isolada da difusão, uma redução da difusão abaixo de 55% com uma CVF ainda normal, ou então a relação CVF em porcentagem do teórico sobre a difusão em porcentagem do teórico acima de 1,6 prediz o maior risco de hipertensão pulmonar. E aí cabe aqui chamar a atenção que a associação de enfisema com fibrose pode dar exatamente esse mesmo padrão. Então, é sempre importante ter um exame de imagem para poder entender melhor o que está acontecendo nesses pacientes. Mas isso tudo assim, só para a gente tentar enfatizar a importância de olhar com muito cuidado essa progressão funcional, esse acompanhamento e descartar todos esses fatores confundidores antes de definir que a doença é uma doença progressiva e que merece uma mudança de tratamento. Olha, obrigada pela sua aula de espirometria, né, de prova de função pulmonar, porque eu acho que esse é um dos exames mais difíceis, né, de um não pneumologista interpretar na prática clínica, um exame que vem com muito poucos valores referenciais, um exame que é muito relativo em relação ao acompanhamento de um do outro, e pra gente, às vezes, é muito difícil de interpretar aquilo ali que vem descrito. Então, é sempre bom quando a gente tem um bom local, assim, para solicitar, que vem com um laudo mais elucidativo, mais esclarecedor, mas principalmente se a gente tem um colega pneumologista para poder ajudar a interpretar principalmente essas questões a serem consideradas que podem mitigar ou assim, atrapalhar, né, a interpretação do valor propriamente dito. Bom, mas então, agora que a gente já sabe as indicações do tratamento, principalmente nas doenças progressivas, né, a gente avaliou clinicamente, por imagem, pela prova de função, vamos falar um pouco sobre as opções terapêuticas hoje para o tratamento das doenças intersticiais dentro do nosso conceito de doenças relacionadas ao tecido conjuntivo? Vamos. Infelizmente, a gente ainda tem poucos ensaios clínicos grandes, randomizados, controlados, né, nessa população. E muito da evidência que a gente usa para guiar o tratamento vem de estudos menores, alguns retrospectivos ou então não controlados, ou então como uma extrapolação dos resultados que a gente tem dos estudos mais robustos para a esclerose sistêmica. Muitos estudos antigos que foram feitos com corticoide mostravam que esses pacientes, alguns vão ter melhora, a resposta terapêutica ao corticoide e melhora, outros vão estabilizar a doença, enquanto outros vão progredir, apesar da imunossupressão. Na esclerose sistêmica, já foi demonstrado o benefício da ciclofosfamida na função pulmonar e na dispneia, no Scleroderma langisterium, que acredito que todos conheçam, né? E esse benefício não se manteve um ano depois do tratamento, indicando aí talvez a necessidade de algum tratamento de manutenção. Já no Scleroderma langisteri 2, o micofenolato se mostrou
também benéfico, com um efeito bem semelhante ao da ciclofosfamida na função pulmonar e com menos efeitos colaterais. E por isso, muitos consideram o micofenolato como uma primeira escolha no tratamento da esclerose sistêmica e também extrapola isso para as outras doenças do tecido conjuntivo. Mas um fator limitante aqui é que o micofenolato tem pouca ação nas queixas articulares, né? Então, muitas vezes isso acaba dificultando aí essa indicação. Outros imunossupressores também já foram estudados em estudos menores e mostram benefícios em algumas doenças específicas, como a abatacept na artrite reumatoide, os inibidores da calcinerina nas miopatias inflamatórias, tocilizumab na esclerose sistêmica, mas eu queria trazer aqui um pouco dos resultados de um estudo que foi lançado esse ano, que é o RECITAL, que avalia o uso do rituximab. O rituximab ele já tinha sido estudado, né, e mostrado benefício para artrite reumatoide, para esclerose sistêmica, para síndrome antissintetase, mas esse estudo RECITAL ele foi um ensaio clínico randomizado, controlado de fase 2, que foi feito no Reino Unido. Ele incluiu praticamente 100 pacientes com doença intersticial grave ou progressiva, em pacientes com esclero, miopatias inflamatórias ou doença do tecido conjuntivo mista. Essa definição de grave ou progressiva era feita meio que de forma subjetiva pelos investigadores. Seriam aqueles pacientes que eles indicariam a ciclofosfamida, mas não tinha critérios específicos. E aí eles compararam o uso da ciclofosfamida, que era feita uma dose a cada 4 semanas, por um total de 20 semanas, com o rituximab. E o rituximab era feito numa dose de 1 grama e depois seguido com uma nova dose em 14 dias. E o que eles viram foi um aumento da CVF nos dois grupos, em torno de 100 ml, sem diferença significativa entre esses grupos. E como desfecho secundário, também eles viram que as duas drogas melhoraram os scores de qualidade de vida. Além disso, o grupo do rituximab teve uma menor dose de corticoide acumulada e também teve menos efeitos adversos do que a ciclofosfamida. Então, esses dados podem indicar aí, talvez um futuro promissor com o uso do rituximab nas doenças. Obrigada por esse resumo, Nina, de tudo que a gente tem hoje. Eu acho que é um cenário bastante otimista, né, no sentido de conseguir mais evidências de medicamentos que, na verdade, a gente já vê que funcionam. A grande dificuldade que a gente tem hoje ainda é o acesso, né, em relação a esses medicamentos. Muitos ainda não têm nem bula, né, a descrição para uso dentro das nossas doenças, e conseguir esses medicamentos, às vezes, gera uma certa dificuldade para a gente tratar, mas quando a gente consegue, muitas vezes a gente consegue ver uma melhor resposta. Então, espero que a gente tenha dados cada vez mais robustos aí para frente para melhorar não só o tratamento desses pacientes e o acesso ao tratamento medicamentoso e multidisciplinar. Mas eu acho que a gente também não pode deixar de falar de uma classe que tem vindo aí com mais importância, e pra gente da reumatologia, inclusive, é muito mais novo. Vocês já têm muito mais experiência, então a ideia aqui é trazer e transportar a experiência que vocês já têm nas doenças de vocês para as nossas, que é a classe dos antifibróticos, né? Então, hoje em dia, em quais condições clínicas que eles normalmente são indicados e quais as evidências que a gente tem hoje nas doenças intersticiais relacionadas ao tecido conjuntivo? Os antifibróticos, que no caso é o nintedanib e a pirfenidona, eles foram aprovados inicialmente em 2014 para a fibrose pulmonar idiopática, né? E a gente tem os estudos Tomorrow e o Impulses para nintedanib e o Capacity e o Ascend para a pirfenidona. E praticamente todos esses estudos tinham como desfecho primário a avaliação da CVF, e o que foi visto é que essas drogas elas levam uma redução na taxa de queda da CVF em 1 ano, quando compara isso ao placebo. Essa redução aí da taxa de queda é em torno de 50%. Ou seja, o benefício que a gente vê é segurar um pouco a progressão da doença, os pacientes continuam progredindo, mas de uma forma mais lenta. Como assim, outras doenças, né, além da fibrose pulmonar idiopática, a gente vê que tem essa mistura de inflamação, mas tem fibrose também, e muitas vezes esses outros pacientes também progrediam, apesar da imunossupressão, com comportamento clínico assim, muito parecido com a fibrose pulmonar idiopática, cada vez mais foi levantando a possibilidade de que os antifibróticos também poderiam ser usados para essas outras doenças. E aí, em 2019, saiu o estudo Censis, que avaliou o uso do nintedanib em pacientes com esclero, e aí esses pacientes tinham que ter uma doença intersticial com acometimento tomográfico acima de 10% e comparou com placebo, tá? E é importante que nesse estudo pôde manter o micofenolato, então o metotrexate, em ambos os grupos, tanto no grupo nintedanib quanto no grupo placebo. E também poderia ser iniciado caso tivesse alguma piora clínica. Foi observado nesse trabalho uma redução na taxa de queda anual da CVF com o uso do nintedanib em torno de 44%. Ou seja,
é um efeito bem semelhante ao que foi visto nos estudos da fibrose pulmonar idiopática, né? É uma redução na taxa de queda e uma redução ali próximo dos 40 e poucos, 50%. Mas aqui cabe algumas informações. Em número absoluto, a diferença entre os grupos foi de 40 ml, entre o grupo placebo e o grupo nintedanib. Então, é uma diferença bem pequena. E, além disso, não teve diferença nos desfechos secundários, que eram scores de qualidade de vida, de espessamento cutâneo e também de mortalidade. E teve mais efeito adverso com o nintedanib do que com o grupo placebo, sendo os principais aí os efeitos gastrointestinais, né? Principalmente diarreia e a perda de peso. Talvez esse efeito menor do que o esperado tenha sido por os pacientes que foram incluídos, né, terem uma doença mais limitada, ou então também pelos dois grupos, inclusive o placebo está em uso do micofenolato. Então, a queda da CVF, mesmo no grupo placebo, não foi tão intensa quanto esperada. Então, isso pode ter ajudado a limitar, a gente visualizar o efeito do nintedanib. E mais recente, agora em 2019, saiu um outro estudo com o nintedanib, que é o estudo InBuild, e aí que no caso ele comparou o nintedanib com o placebo para pacientes com fibrose pulmonar progressiva. Foram incluídos mais de 600 pacientes, todos tinham doença intersticial com acometimento também acima de 10% na tomografia e teriam que ter evidências de progressão. E aí que eles definiram progressão como um declínio relativo da CVF em acima de 10% do predito ou entre 5% e 10% com piora dos sintomas ou piora tomográfica, ou então só a piora dos sintomas junto com piora tomográfica. Nesse estudo, 25% dos pacientes incluídos tinham doença do tecido conjuntivo, eram 170 pacientes incluídos. E aí, desses, as doenças mais comuns foram a artrite reumatoide, foi a principal, a colagenose incluída, e a esclerose sistêmica foi a segunda. E aí, o resultado desse estudo também foi a mesma coisa, uma redução na taxa de queda da CVF, que aí foi em torno de 100 ml de diferença entre os grupos. E isso foi visto tanto nos pacientes que tinham padrão WIP, quanto nos pacientes que também tinham os outros padrões. Também, assim como nos outros estudos com nintedanib, não foi vista diferença nos scores de qualidade de vida, exacerbação aguda ou morte, e também mais pacientes no grupo nintedanib tiveram que suspender a medicação por efeito adverso, também sempre por diarreia, né? A pirfenidona também vem sendo testada, já teve um trabalho de pirfenidona na artrite reumatoide, mas que se chama TRAIL-1, mas que ele foi, infelizmente, interrompido precocemente por dificuldade de inclusão de pacientes por conta da pandemia, e tem outros trabalhos com pirfenidona também para as doenças progressivas aí em andamento. Então, resumindo, assim, em relação aos antifibróticos, acredito que eles realmente tenham algum benefício em um grupo selecionado de pacientes, a meu ver, principalmente naqueles que progridem apesar da imunossupressão, e a gente viu pelos trabalhos também que ele tem um perfil de segurança aceitável mesmo quando usado em conjunto com outros imunossupressores. Que bom que a gente segue evoluindo aí para tentar aumentar esse arsenal terapêutico, né? A gente vê que principalmente nas doenças fibrosantes, que respondem pior, a qualidade de vida dos pacientes cai muito, então entender que a gente tenha algum medicamento que consiga pelo menos reduzir a velocidade de progressão dessa fibrose é muito importante, então espero que também venha cada vez com melhores novidades aí para o futuro. E por último, e obviamente não menos importante, Nina, qual é o papel do tratamento não medicamentoso e da equipe multidisciplinar no manejo desses pacientes? Isso eu acho também realmente muito importante enfatizar. Os cuidados não farmacológicos, né, que fazem muita diferença na vida dos pacientes. A reabilitação pulmonar, com planejamento de exercício sob supervisão, a adaptação das atividades do dia a dia junto com a terapia ocupacional, o acompanhamento nutricional, isso a gente vê muita diferença nesses pacientes que usam antifibrótico, porque eles têm realmente muita diarreia, muita perda de peso, e também o acompanhamento psicológico. E além disso tudo, é importante a gente cuidar de outras questões, né, como tratar o tabagismo, afastar pacientes de exposições ambientais que podem estar sendo potencialmente nocivas, evitar também o início de medicamentos que podem ser tóxicos, e aí ultimamente o que tem se mais falado é dos anti-TNF, né, que tem maior risco, e sempre indicar a vacinação completa desses pacientes, hoje em dia para Covid, né, mas influenza, pneumococo, deixar sempre a carteira de vacinação em dia. Esses pacientes precisam mesmo de um cuidado que é multidisciplinar para ter o melhor desfecho possível. Perfeito. Então, acho que
Já conversamos bastante, abordamos muitos temas, lembrando que estamos sempre à disposição para complementar toda essa discussão. Mas eu vou encerrar agora, agradecendo principalmente. Então, nesse episódio, nós conversamos com a doutora Nina Visconti, que é médica pneumologista, né, da UFRJ, mestre pela UFRJ, faz parte da equipe do Ambulatório de Doenças Intersticiais e coordena o Laboratório de Função Pulmonar. E eu digo com muito carinho que foi minha colega de formação de faculdade na UFRJ, com certeza uma das alunas mais brilhantes da nossa turma e hoje, não menos esperado, uma pneumologista brilhante e uma grande amiga. Nós agradecemos muito a sua participação. Queria agradecer muito, Helena, pelo convite, a equipe organizadora também. Foi muito bom participar dessa discussão. É um assunto que realmente eu gosto muito e estou sempre feliz em participar desses debates. A Helena falou que eu fui uma das mais brilhantes da turma, mas ela foi a mais brilhante ainda. E não vejo a hora de poder te convidar também para participar das nossas discussões e trazer um pouco da sua experiência, o outro lado da história dentro do meio pneumológico. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos ouvintes e obrigada ao convite. Agradeço também aos ouvintes e espero que tenham gostado da discussão. Convido vocês a acompanhar as nossas redes sociais procurando por Reumato RJ. Até breve!